Num dos dias de maior terror vivido por toda a humanidade, o 11 de setembro de 2001, conversamos sobre o terror, género que volta a invadir a capital. Arrancou esta terça e vai até segunda. Aí está o Motel X, Festival Internacional de Cinema de Terror de Lisboa, cuja 19ª edição nos convida a ver numa semana, no Cinema São Jorge, mais de 130 filmes de terror de quase 40 países. Aqui, o terror é bem-vindo. Para nos contar tudo, conversamos com Pedro Soto, um dos fundadores, diretores artísticos e programadores desse festival, que volta a apostar forte no terror nacional, com 3 longas em estreia e mais de 20 curtas, mas também na condição feminina no cinema do género, nos filmes de vanguarda, nas tríades japonesas, na estreia de um filme interativo, nos clássicos revisitados, em filmes premiados noutros festivais, como Cannes e Sundance, e em nomes como Stephen King, Pedro Pascal, John Malkovich ou Marion Cotillard. E há muito mais, entre estreias exclusivas, convidados de renome, masterclasses, conversas, jogos, festas, lançamentos. Suar frio, ficar em pânico, morrer de medo e ainda pagar por isso com todo o gosto. Aí está o Motel X no seu melhor. Olá Pedro, bem-ajas por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo. Muito obrigado. De volta aqui à Rádio Observador. Prazer. Tu já conheces, é sempre bom falar contigo. Tenho que lembrar desta pergunta que acho que já te fiz numa das várias vezes que tu vens, é a quinta que tu vens. O que é que o mundo mudou muito nestes últimos anos? O que é que te assustava quando eras pequenino? É muito diferente do que te assusta hoje? Penso que sim, quer dizer, eu acabei por crescer e até ter o fascínio pelo cinema de terror acabou até por vir com alguma ajuda dos meus pais, de uma maneira mais, digamos, perversa, porque... Mas eram assim tão maus? Não, porque eles... Não, ou levavam-te a não, o exemplo que eu costumo dar é, eu queria muito ver na altura o Poltergeist, okay. E os meus pais disseram, não podes ver esse filme, esse filme... uma amiga de um filho, uma filha de uns amigos nossos teve meses, pesadelos, uma coisa horrível. E eu fiquei na cama, mas que tipo de cinema é este que causa efeitos secundários? E pronto, foi um bocadinho a partir daí eu costumo dizer que esse é o meu primeiro filme de terror, apesar de depois só o ter visto mais tarde. Mas quer dizer, quando somos crianças e mesmo mais adolescentes, é muito mais fácil ficar impressionado. Sim. Com o passar do tempo, quer sejamos ou não grandes fãs e se consumimos ou não muitos filmes de terror, com o passar do tempo é natural, embora algumas pessoas até ao contrário. Quanto mais velhas ficam, mais sensíveis ficam e até evitam, não é? E acontece muito, por exemplo, se houver com violência com jovens ou crianças, quem tem filhos então já custa não, a ver ou não quer não é? mesmo, exatamente. Sim. Qual é, Pedro, fazendo um bocadinho a história disto, qual é a origem deste género de cinema de terror e alguns dos primeiros filmes do género? Tu imagino que sejam a preto e branco. Até quê? Estamos a pensar em Nosferatu e coisas deste género? Sim, o Nosferatu mesmo assim já não é o primeiro, porque começou exatamente ao mesmo tempo que nasceu o cinema. Temos logo, daquele grupo dos Irmãos Lumière e companhia, a fazerem pequenas, aí já eram curtas, não é? Na altura ainda não havia longas. Portanto, desde o início, sim, o Edison também tem um filme do Frankenstein. É um inventor quase Exato. Não é? Das máquinas de cinema. E portanto, desde o início que eu acho que um dos objetivos do cinema era criar essas emoções e o terror está incluído. Pois claro, também vem muito a questão do teatro, o grangunhol que era muito chocante e as pessoas deliravam todas em conjunto e portanto essa ideia de criar uma comunidade para ver filmes de terror em grupo sempre foi o que nos moveu desde o início, quando nos juntávamos no exatamente, sótão. Para mim é uma das grandes vantagens deste festival, não é só ver o terror, que eu vou muitas vezes com os filhos em filmes de terror, é ver em comunidade, só poder discutir depois. Absolutamente. Vocês têm alguns que é debates a seguir, ou antes, é extraordinário. Sim, exatamente. E ver em grupo é sempre diferente, não é? E completamente, mesmo que não sejam nossos amigos, mesmo quando desconhecidos. A experiência, essa dimensão é tão gira. E esse é o objetivo principal do festival, e claro que depois aproveitamos também para incentivar, promover o cinema português. Temos um prémio monetário, temos várias competições possíveis e damos espaço e palco a quem queira apresentar filmes de terror. Como é que achas que os filmes de terror refletem um bocadinho, vão-se adaptando com os tempos? Refletem muito os medos e as ansiedades da sociedade? Absolutamente. Estamos hoje exatamente 11 de setembro, é um dos grandes... Há um exemplo que também na minha geração acabou por marcar bastante, que foi quando apareceu o chamado torture porn,
que era um cinema muito gore, muito... O quê? Só? Este tipo só, em que havia uma componente de tortura e depois uns efeitos especiais muito bem feitos, também exatamente muito para... verosímeis, é horrível. Sim, eram horríveis, mas e o objetivo era mesmo chocar. E isso nasceu muito ali depois da guerra do Iraque. E portanto nos anos 70 também aconteceu com a guerra do Vietnã. Surgiram muitos, aliás, um dos nomes mais conhecidos, o Tom Savini, dos efeitos especiais, dos filmes do Jorge Romero, de zombies e outras coisas assim. Ele basicamente usou a câmara um pouco para exorcizar esses pesadelos, esses traumas do mundo real, e aí o cinema tem um papel importantíssimo. O cinema terror tem muitos subgéneros, não é? Claro. Dentro desses subgéneros, diz-me um ou dois que serão assim os mais populares, o que sem dúvida vende mais e que as pessoas vão mais ver. Será o gore? Será o quê? Psicológico? Eu diria que o mais popular é o terror psicológico. O thriller psicológico. Estilo Peele, Jordan Peele, o Us, o Run, esse tipo de coisas? Porque é uma designação que as pessoas que não querem gostar de filmes de terror adotaram. Silêncios Inocentes. É um thriller psicológico. Sim. É desses filmes que eu gosto. Mas às vezes é terror absoluto e provoca os tais efeitos secundários que tu dizes, as emoções, exatamente. Não, mas há muitos subgéneros, quer dizer, os próprios filmes ligados à religião, como O Exorcista, há muitos agora há muitos. As freiras, as nuns também, os Conjurings. E depois houve uma quantidade de coisas que foram criadas aí. Eu penso que foi um período super criativo ali nos anos 60, 70, com a exploitation nos Estados Unidos e também em Itália e em Espanha com as coproduções, em que se fez tudo, desde freiras lobisomens até nazis contra vampiros. Portanto, a criatividade aí foi imensa. Se eu te perguntasse 2 ou 3 realizadores que sejam os mestres no cinema de terror, e uma ou 2 obras dos mais notáveis, tu vais falar do Romero e do Argento e desse assim? Sim, porque foram aqueles... Do Zé do Caixão, que é o nome que eu adoro. Sim, não, esses foram os que me marcaram, mais até do que o Zé do Caixão, porque o Zé do Caixão acaba por estar assim num patamar até um pouco mais, de um cinema um pouco mais até experimental ou mais artístico. Mas este eu não conheço mesmo, sentido, que é brasileiro? Sim, já não é vivo. Foi aliás um dos convidados na segunda edição do festival, já no longínquo de 2008. Mas sim, esses para nós, pelo menos para mim, Cronenberg, o Romero, o próprio Kubrick, não é? Que acabou por ficar com um dos filmes mais famosos de terror de sempre. E depois foram... Qual deles? O Shining. Ok, claro. 2001 também não está longe do terror, especialmente aquela última parte. Mas o Shining é um daqueles títulos que toda a gente refere. O Shining e o Exorcista são os mais populares entre a maior parte das pessoas, diria. Quais são, para criar uma atmosfera assustadora num filme de terror, quais dirias que são os elementos absolutamente essenciais? 2 ou 3 elementos que são mesmo essenciais. Não podem faltar. Bom, tem que haver muita sugestão. E tem que haver um domínio grande de 2 coisas. Uma é a luz, ou a ausência de luz, e o som. Eventualmente, com ou sem música. É opcional. Foi uma coisa que eu tenho reparado nos últimos tempos, na importância do som nestes filmes. Porque tu ouves sem som ou com outra banda sonora e não tem nada a ver, não te assustas um décimo. Não. É importante, o som tem e quase passa despercebido, ninguém pensa nisso, não é? Não, e é uma arte e muita gente, muita gente diz, olha, este filme não me deu medo, portanto isto para mim não é terror. E é uma arte difícil, especialmente por aquela questão que eu referi, à medida que as pessoas vão amadurecendo, acabam também por ter já a perceber um pouco quais é que são as fórmulas, etc. Aquela expectativa acaba por ser um pouco eliminada e portanto é uma arte muito difícil. Se for esse o objetivo, ter medo num filme é complicado. E não achas que, estás a falar disso agora, a banalização de tu ao fim de veres 19 anos de filmes continuamente deste género, não é muito banalizado e ainda te assustas muito? É raro. Talvez 2 vezes por ano. E a tua equipa? Eu penso que sento o mesmo. É? Sim. Não, nós já somos muitos programadores.
que vamos até nos dividindo entre uns fazem mais curtas, outros mais longas, outros mais cinema antigo, outros mais cinema... Ainda se sabe que na tua equipa tem muitas gerações diferentes, também é giro, porque tem uma visão diferente um miúdo de 30 anos do que um miúdo de 40 ou 50. Para nós isso é super importante. É muito importante, é verdade. Abrange mais público, portanto. Não, completamente. E lá está, é não só essa repetição que às vezes dificulta o trabalho de um programador, estar a ver muitos anos seguidos a mesma coisa. Exatamente. E ter essa perspectiva de, será que este filme é relevante? Apesar de eu já ter visto 500 vezes esta intriga. E portanto aí é muito importante termos várias gerações a participarem, a desenvolverem o festival. Como é que está a evoluir, Pedro, o terror e concretamente o cinema terror no mundo? Há algumas tendências? Sim, notas isso? Ali a seguir à pandemia houve um boom grande outra vez e tem sido cíclico. De vários géneros? De terror, sim, no geral. E isto, o que aconteceu foi, há mais filmes de terror a estrear em sala, há mais filmes de terror que trazem público, comparativamente, se calhar, a coisas mais generalistas, como dramas, questões sociais, até as comédias, não sei muito bem como é que estão, mas está ali um bocadinho a par dos filmes da Marvel, super-heróis, filmes de grande orçamento de ação, é o terror, e isso acabou por atrair depois todos os produtores que trabalham na área, financiadores, e houve um aumento grande, especialmente de filmes com maior orçamento. É muito engraçado, e é engraçado tu dizes isso também, essa questão de, mesmo com o streaming e tudo, alguém podia advogar o fim mas não, até tem havido mais produção, não é? Em todo lado. É incrível, e em todo o mundo, vocês este ano têm, eu estive a contar os países, são 38, são dos 5 continentes, vocês, eu não sei se já uma vez tinham tido os 5 continentes, tem coisas da Nova Zelândia. Acho que já tínhamos feito esse... É impressionante, os países, Taiwan é tudo. Senegal. A quantidade de filmes que são feitos hoje em dia, de todos os géneros, é uma coisa doentia, praticamente. Isso é bom. Não, é ótimo. Para o festival e para os outros festivais de cinema também. Agora, tem que se encontrar os canais, não é? E aí eu acho que o streaming acabou, quer se goste, quer não se goste, de ajudar bastante a criarmos ali um pouco aquela ideia que havia antes do cineclube ou do videoclube, em que podíamos ir escolher um filme ou vários filmes, levar para casa, ver e depois entregar, etc. Exatamente. E portanto eu acho que o streaming aí fez bem o seu papel. Agora, é como tudo na vida, se é em demasia, pode estragar. Mais enjoa também, é? Exato. O que é que o Motel X procura de facto emoções fortes e há uma experiência muito intensa, tu costumas dizer, é muito intenso, são mais de 13 ou 14 por dia. Se eu estou a ver um filme que não é assim, isto para mim não me foi grande coisa, podes ir para uma outra sessão. Exatamente. Naquela semana podes ter 13, 14, 15 filmes por dia, é impressionante. Exatamente, sim. Mas é uma das coisas, uma das ofertas boas deste festival, é muito engraçado. E acaba por haver assim uma certa alienação natural se formos muitos dias seguidos. Eu sinto isso quando vou a festivais, sejam de terror ou não sejam. Há uma alienação muito interessante, porque de repente nós estamos com um mindset ligado a coisas dark, às vezes existencialistas, às vezes trauma, a morte sempre muito presente, claro. E isso é interessante porque também se pode fazer uma série de leituras e de introspecção até. Pode ser desde o divertido até ao mais intelectual, digamos. Exatamente. Há espaço para tudo. Também procuro o debate que é engraçado isto. Será que este filme é de terror para si? Porque para mim não é. Vocês também procuram que as pessoas discutam um bocadinho isso, não é? Porque há coisas que as pessoas dizem, eu assustei-me, fiquei sem dormir 3 dias. Tu dizes, eu podia mostrar aos meus filhos que eu tinha... Não, absolutamente. De facto, as coisas variam muito conforme as pessoas e a condição das pessoas. Não, é engraçado. O ano passado aconteceu uma história engraçada. Uma senhora que tinha ido ver um filme indiano chamado Kill, que é basicamente um dos filmes, provavelmente o mais sangrento. É aquele do comboio, Sim. Já sei, que mata a toda a gente. Devemos ter falado disso o ano passado. Sim, até. Sangue por todo lado. Sangue por todo lado, um exagero absoluto. Portanto, aquilo não tem nada de realista. E lá está, o herói acaba-se por se transformar num vilão que mata tanta gente. Tanto é aquela coisa de darmos a volta, não é? E a senhora saiu a meio porque não percebia porque é que o filme estava no festival, e então eu tive-lhe a explicar o meu ponto de vista, e todas essas questões da própria personagem se transformar num monstro, etc. E ela ficou mais convencida, e é um pouco esse diálogo que nós queremos muito. O público vai mudando, Pedro, ao longo de 19 anos notas isso? Vai mudando muito? Tem uns fiéis e outros que são novos e vão vindo? Eu acho que se vai renovando, naturalmente.
e vai mudando porque as pessoas vão envelhecendo, vão crescendo com o festival. Mas já tem filhos de pessoas que foram ver das primeiras edições. Isso é muito giro. Não, isso e é uma coisa que ao início não se pensa muito. Nós pensamos em fazer cada edição, claro. E de repente percebemos que houve uma série de pessoas que cresceram connosco no festival e criámos essa tal comunidade que tanto ambicionávamos no início. Giro. E é engraçado porque, após dos filhos, este ano também tem a filha do Romero e a filha do Al Pacino. Espécie de Nippo Babies no festival, porque temos realmente a filha do Al Pacino, Julie Pacino, faz um filme que se chama I Live Here Now, que tem até algumas referências visuais, especialmente ao Dario Argento, e é muito lynchiano. Portanto, é um filme que eu acho que vai interessar bastantes pessoas. Já a Tina Romero apresenta-nos uma variação, curiosamente faz um pouco, entra na saga que o pai lançou. Aí já brinca com a e faz o Queens of the Dead, que são basicamente drag queens contra zombies. Tem algumas referências ao próprio pai e é um filme muito divertido e que nós também queremos transformar também numa noite drag queen, portanto vamos ter algumas surpresas e vamos apresentar esta arte a quem ainda não a conhece. O Motel X do ano passado, 19.500 espectadores em 7 dias, foi extraordinário. É assim que vocês medem um bocadinho um sucesso do festival? Contabilizam o público que ouve. Todos os eventos ambicionam ter o máximo de público possível, porque por várias razões. Uma é para continuarmos a perceber que estamos a fazer bem e que as pessoas gostam, não é? Para nos sentirmos também motivados. E depois a outra é para no ano a seguir conseguirmos apresentar um projeto de sucesso para termos apoios, etc. e parceiros. Mas por outro lado, se houver um decréscimo de público, é mais uma razão para novas discussões e tentarmos melhorar no ano a seguir. Por isso, os eventos todos, não é só pelos números, é por várias razões que o público é importante para quem organiza um evento. Agora estava a pensar na questão, por exemplo, da engenharia financeira. É de facto, é a CTLX que organiza, não é? Esta associação sem fins lucrativos, Cidade de Lisboa. Mas de facto o grande desafio todos os anos é a ginástica financeira, Pedro. É interessante porque todos os anos têm que partir do zero e procurar patrocinadores. Não é do zero, porque felizmente no que respeita, por exemplo, ao apoio financeiro da Câmara Municipal de Lisboa e do Instituto do Cinema e do Audiovisual, o ICA, especialmente o ICA, que tem apoios há 3 anos, isso dá uma estabilidade importante, pelo menos para recomeçar. E depois é um trabalho que anda quase par a par com a própria programação. Que é muitas reuniões, muitos contactos, muitas respostas negativas e é um pouco também como nos filmes. Muitos filmes para ver, só alguns é que chegam ao fim. Exato. É muito mais que filmes, de facto, só filmes. Tem festas, tem workshops, tem masterclasses, concertos, exposições. Continua a ser a promoção do terror português uma das vossas pedras de toque, uma das vossas... Absolutamente. E também tem vindo a crescer bastante. Tem vindo a crescer muito. Sim, temos muitas curtas. Já acabámos por criar 2 competições, uma curta para a melhor curta europeia, onde incluímos também curtas portuguesas, e a outra que é o Prémio Motel X melhor curta de terror portuguesa. Vocês falam nisso, a questão de acharmos que tinha tal qualidade que ascendemos a concorrer com os europeus. Sim, às vezes nem é pela qualidade, porque também há qualidade na outra competição. É até às vezes pela duração, porque a outra competição nós definimos que é até 15 minutos. As outras às vezes têm outras durações e que nós queremos também, claro, apresentar. E depois temos este privilégio de vários anos consecutivos já de termos longas portuguesas, que era uma coisa absolutamente impensável. Antes do festival começar, em 2007, para mim, do que eu me lembro, foi basicamente o Coisa Ruim e pouco mais, do Tiago Guedes e do Frederico Serra. Depois foi passo a passo. Este ano, 2 deles até se estreiam nas longas. Exatamente, sim. Nós tivemos a Pianista, passou ontem, do Nuno Bernardo, com a Teresa Tavares e o Miguel Borges e o Gonçalo Almeida, e também o Sombras no Sábado, do Jorge Cramês, com Vitória Guerra, Pedro Lacerda. Exatamente. Pedro Souto, temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo e já voltamos à conversa. Até já.
estamos a conversar com Pedro Souto, ele é um dos fundadores, diretores artísticos e programadores do Motel X, o Festival Internacional de Cinema de Terror de Lisboa, cuja 19ª edição nos convida a ver numa semana, no Cinema São Jorge, mais de 130 filmes de terror de quase 40 países. Estamos então nesta evolução do festival para a 19ª edição. Para o ano é um número redondo, vai ser mais, já sei que é tua surpresa e não vais revelar nada, mas já estou de certeza a pensar coisas boas. É engraçado dentro da vossa programação, vocês visionam muita coisa ao longo do ano, mas também não partem do zero. Percebi que vocês, há muitas coisas que não se encaixou este ano, por exemplo, e pode ir para o ano. Vocês vão tendo algumas pontas que vão largando de um ano para o outro, não é? É interessante isso, de facto, pelo menos para nós, porque, sim, claro. Por exemplo, nós temos este ano uma trilogia que se chama o 2551. São uma trilogia, sim, de um realizador austríaco chamado Norbert Pfaffenbichler, que está presente no festival. É um filme mais a cair para o experimental, mas muito underground, muito do it yourself, low budget, com uma art direction incrível, passa-se todo underground. Foi uma coisa que vimos o primeiro, talvez ali por 2021, 2020. Esta secção que nós tínhamos, a chamada secção X, mais para o experimental, o underground, o surrealista, era mais dedicada a curtas. Então pensámos, ok, não sabemos bem o que é que vamos fazer com isto. Depois saiu o segundo e pensámos, ok, mas não passámos o primeiro, e finalmente saiu o terceiro, então, e fizemos a trilogia, e portanto este foi uma coisa que teve a marinar e estamos muito contentes. E isto acontece com muitos filmes que nós, por exemplo, não conseguimos, ou porque têm uma estreia mundial comprometida com o festival a seguir a nós, e depois guardamos e analisamos se tem sentido voltar a eles no ano a seguir, e geralmente tem bastante sentido. Fizeram então o anúncio deste programação deste ano, fizeram em 16 de julho, e passaram este filme de The Ugly Stepsister, não é? Esta meia-irmã feia, uma coprodução norueguesa, da Europa do Norte, polaca, dinamarquesa e sueca, com esta espécie de Cinderela filmada pelo Cronenberg, uma coisa assim, exatamente, meio estranha. Histórico. E, portanto, depois estreou em agosto. Um filme que se passa no século XIX. E tem essa componente de tem body horror. Naquele tempo é muito interessante e divertido de ver. Tem operações plásticas sem anestesia, coisas desse género, encurtamento de pés, este género de coisas. Muito bem, fizeram este warm-up entre 4 e 6 de setembro, quinta a sábado, semana passada, onde houve esta conversa sobre a lobotomia My Love, por causa do Vegas Muniz e daquele tratamento que lhe deu o prémio Nobel, mas depois hoje em dia está bastante banido. Correu bem esta conversa? Correu muito bem, foi muito interessante. Teve o Edgar Pera e também uma psicóloga, Ana Neves, que teve também nesse debate, e isto faz um pouco parte, foi uma espécie de próprio, até de warm-up para o nosso Motel X Lab, que este ano é organizado pelo Tiago Bartolomeu Costa, e que queria trazer temas, e também, não só os temas dos filmes, mas também os temas que podem influenciar os filmes e que têm contribuído para muitas histórias que nós vamos vendo, e a lobotomia foi usada de maneira exemplar por todos os cineastas de cinema de terror. Revisitaram na boa. Tiveram também cinema ao ar livre. Foi uma boa fonte essa do Egas Muniz. A ideia foi muito gira. Mas pronto, quer dizer... Nos 70 anos da morte de Egas Muniz, nosso Prémio Nobel da Medicina. Depois tiveram a abertura então na terça-feira, com o The Long Walk, que já está aí agora nas salas de cinema. Este do Francis Lawrence, o mesmo do Constantine, é um dos meus filmes preferidos. E do Hunger Games. E o I'm Legend, claro, e 4 filmes da saga do Hunger Games. E baseado na história do Stephen King, claro. Supostamente foi a primeira que ele escreveu. Isso não sabia. Ainda quando estava na universidade, que depois editou só depois penso que do Carrie ou mais um, mas em termos da escrita foi o primeiro que ele escreveu. Não sabia. Vão ter grandes estreias também, aqui entre, por exemplo, o Pedro Pascal, o Ben Mendelsohn, Angus Cloud. Isto em que filmes é que eles vão? Este Freaky Tales, não é? Este filme? Freaky Tales é um filme que aconselho vivamente, é muito divertido. É a nossa única, até rara, a única longa de antologia. Okay. Portanto, são várias histórias. E vamos ter também uma noite especial dedicada ao Toxic Avenger,
um filme da Troma que nos anos 80 se popularizou por um cinema muito low budget, de mau gosto, às vezes de má qualidade, mas sempre com histórias e personagens memoráveis. O Toxic Avenger é uma deles. Houve agora um remake. E, eu lembro da fotografia disto de ser uma espécie de homem-elefante, não é? Uma coisa toda estranha. Exatamente. E, portanto, é um super-herói nascido de um acidente nuclear, basicamente. Okay. Portanto, todo completamente mutante. Sim. Exatamente. Há uma coisa muito importante que vocês que quero que faças questão, que é o novo prémio que vocês têm, o prémio Noémia Delgado, para mulheres notáveis no terror, e que já tem a primeira galardoada e que está cá. Está cá no festival, recebeu o prémio na sessão de abertura, foi uma honra para nós. Gail Ann Hurd. A Gail Ann Hurd, produtora de filmes como O Exterminador Implacável 1 e 2, Os Aliens, o Aliens, Armageddon, incrível. É incrível. E depois do The Walking Dead. Que eu considero que também ajudou muito a uma grande popularidade do género a nível mundial. Exatamente. Ela foi mulher do James Cameron. Exatamente, também do Brian De Palma. E a da Valhalla Entertainment, pronto, que também já... E continua a produzir e ela extraordinário. Contou e partilhou algumas histórias e vai também amanhã na Cinemateca, na Esplanada, com a sua conversa masterclass sobre a carreira dela. Vai continuar as histórias que já foi partilhando ao longo destes 2-3 dias e realmente é duro, é muito duro neste meio, nesta indústria. Era muito mais duro antigamente, felizmente, ser mulher e ser produtora e ser realizadora e a pensar etc. Nisso, que foi muito bem inventado este prémio. Aliás, esta homenagem à Noémia Delgado, extraordinária, esta poeta e cineasta extraordinária que montava e fazia tanta coisa nos próprios filmes. Cá está, casada então com o Alexandre O'Neill também. Mas é muito bonito homenagearem a parte das mulheres neste cinema, porque é um mundo que nós associamos logo a homens. E era uma ideia antiga era uma lacuna que tínhamos, que havia, e estávamos um pouco também à procura de um excelente primeiro exemplar para receber. Foi incrível, muito bem escolhido. E, porque a ideia deste prémio é passado, presente e futuro. Portanto, nós não queremos cingir-nos a prémios carreira. Sim. Porque até sabemos, e se acabar por ser contraditório, que as mulheres neste género têm dificuldade em fazer carreira, não é? Portanto, a ideia é homenagear também os tais mulheres notáveis, que é o próprio nome. Claro. Do prémio, claro. E a Noémia Delgado é interessante porque ela considerava-se, ela não se teve muitas negas em termos de financiamentos, por isso não tem uma obra muito extensa. Montava os filmes do Manuel de Oliveira. Exatamente. Do Paulo Rocha. Mas ela sempre se considerou um realizador, um cineasta, seja masculino ou feminino, ela lutava de igual para igual. Incrível. E pronto, nós já tínhamos passado alguns filmes dela, nomeadamente da série Contos Fantásticos da RTP. Pois que ela tinha com os contos do Lester Queiroz. E ela já estava muito debilitada na altura, não tivemos a oportunidade de a ter no festival e acabámos assim por fazer esta homenagem já depois, póstuma. Muito bem pensado. Também já falaste esta novidade, que é esta sessão especial do Too Toxic. Documentário de terror também vão ter. A Masterclass já falámos da Gail Ann Hurd, que vai então ser amanhã. Esta secção de serviço de quarto, por exemplo, que é a secção principal do festival, para mim tem os três em estreia nacional, os tais que já falámos da Julie Pacino, da Tina Romero e do Quentin Dupieux, o Piano Accident. O quarto perdido, aqui entram as bruxas e cá está outra parte das mulheres, estas mulheres especiais, mas aqui é uma homenagem, eu adorei saber isto, que era também ao Moisés Espírito Santo. Engraçado, que estudou as religiões no mais profundo da província, e as bruxas de facto eram aquelas mulheres macabras, a persistência da superstição na sociedade. Tudo isto é analisado nestes vários filmes que vocês escolheram para este quarto perdido, em boa hora, porque há de facto filmes extraordinários. E quer dizer, aqui a ideia é precisamente também analisar estas personagens pelo poder que elas exercem e que elas têm. É mais um subgénero. Acaba por ser esse paralelo, essa metáfora relativamente ao poder feminino, que muitas vezes assusta o patriarcado.
E aí acabam por surgir estas questões das superstições e pronto, e tem tudo a ver um pouco também até com esta questão feminina e da identidade, como é que se deparam relativamente às dificuldades que vão encontrando. Para saber para puxar um bocadinho a brasa à nossa sardinha, esta questão de aguçar o apetite. O Crime da Aldeia Velha, por exemplo, do Manuel de Guimarães, é um dos filmes que vai passar, que tem 60, é um filme revisitado agora, tem 61 anos, a partir do caso verídico de uma jovem que foi queimada viva nos anos 30, em Marco de Canaveses, o tal argumento... Anos 30, já viste? Verdade Santorense. Não foi assim há tanto tempo. Mas não, incrível. E depois esta versão Redux desta série Finisterra, a série do Guilherme Branquinho e do Leon Neal, para a RTP, uma produzida para a RTP, e que sobre este caso verídico do baile do Vidigal, na zona de Algesur, um ritual de bruxas que acabou em sangue. Portanto, tudo isto, eu acho que as pessoas vão ficar curiosas de ver isto. Não, acho que é fascinante, especialmente havendo estas ligações ao mundo real. Exatamente. E lá está, eu acho que acaba por haver um trabalho do próprio cinema de terror sobre esses traumas, sobre essa realidade difícil de encarar e de viver, não é? E portanto aí a ficção e a arte do cinema eu acho que acaba por ter um papel importantíssimo. Vamos também passar Alma Viva, da Cristela Alves Meira, que aí traz-nos mais aquela figura que nós se calhar ainda imaginamos nas aldeias. As crianças que voltam à aldeia. Sim, e que tem sempre uma bruxa ou uma curandeira ou uma Faz lembrar muito a Galiza e as pontes, aqueles rituais nas pontes e as exatamente. Na Sala de Culto tem esta coisa extraordinária das crendices. Este é o primeiro filme de terror feito integralmente na Madeira. Fala-me disto. É verdade, isto foi 4 litros. Isto foi uma surpresa muito curioso, que nos deixou extremamente não só divertidos, mas interessados em ter este filme, em tê-los cá para apresentar o filme. É uma continental. As outras são estreias nacionais. Esta é continental, porque é a primeira vez no continente. Exatamente. Eu adorei isto. E pronto, vamos... Quando o medo vem das crianças, isto é muito giro. Não, é incrível, porque também lá está. Por acaso aqui é um bocado de coincidência, tem também uma bruxa e tem um pouco essas questões das superstições, de não andar para trás, de não se virar e não sei o quê por causa do diabo, esse tipo de coisas. E eles brincam muito bem com isso. É um grupo humorístico madeirense chamado 4 litros. 4 litros, é extraordinário. E fazem muitos sketches e fizeram então este filme que nós esperamos seja uma sessão muito animada. Aliás, todas as sessões da Sala de Culto têm sido muito, muito animadas. E depois há este The Killer with a Thousand Eyes, do João Bosch, esta coprodução Espanha e Itália, que foi rodada cá. É incrível porque meses antes, dá para ver uma série de lugares que nós, eu pelo menos não os vivi, nomeadamente o Parque Mayer a funcionar. Exatamente. Com os teatros todos abertos, os restaurantes. Exato, ainda aparecem muitas ruas de Lisboa, aparece uma perseguição na ponte. Pois é, que sobre inspirado no James Bond. Sim, e tal. Tem muito essa componente. Com artes marciais. Há um serial killer à solta pela cidade e eles estão a tentar apanhá-lo. The Killer with a Thousand Eyes, a não perder do João Bosch. Este ano não tem o Guiões, este Festival do Roteiro da Língua Portuguesa, este ano não existe, mas decidiram manter este prémio Motel X Guiões 2024. Sim. Apostando naquela coisa que faz sempre falta, que é a escrita do absolutamente. Foi algo que lançámos em conjunto com o Festival de Guiões há 2 anos. Este ano não os recebemos, mas continuámos com o prémio e selecionámos 6 argumentos de terror escritos que são longas metragens ainda não produzidas. Portanto, exatamente. E aí a ideia é apresentá-los, haver um pitch, a serem apresentados pelos autores, depois captarem esse tentar captar interesse, alguns até captar possíveis realizadores, porque muitos são só argumentistas e não querem realizar, há outros que são as duas coisas, claro. E isso tem acontecido e isso é super importante, haver mais escrita para cinema, de cinema de terror, para ganharmos também algum traquejo, não é uma arte fácil, especialmente se não se praticar. Estou a ver aqui alguns filmes que vocês também vão ter, este Death of a Unicorn dos Estados Unidos, há aqui 2 da A24, este e o Opus, que se estreou em Sundance, com o John Malkovich, a Juliette Lewis no elenco.
facto, sobre o retiro de uma superestrela pop, que configura-se como um culto sinistro e inescapável. Este do brasileiro Marco Dutra, enterra os seus mortos, com a Betty Faria, cá está, por exemplo, e com o Selton Mello, que vimos no Ainda Estou Aqui. Há aqui uma certa... Da Tailândia, este Useful Ghost estreou mundialmente na Semana da Crítica de Cannes, onde ganhou o grande prémio. Sim, um aspirador possuído por um espírito. É mesmo? Sim. Com este nome impronunciável que tu conseguiste ter há bocado em Tailândia, este Ratchapum Bun Chak. Não é fácil. Bun Chak. Só isto é um filme de terror, dizer alguns nomes dos é incrível, é incrível. Os nomes tailandeses para nós são uma coisa... Parece que alguém pisou o teclado. Sem querer, e saiu aquele nome. É incrível. O terror nacional está muito bem representado. Tem 3 longas, 22 curtas e 5 reposições. Falaste já das sombras, da pianista e das crendices, falámos disso. O nível técnico está a melhorar muito, Pedro, de ano para ano. Tu notas isso nas portuguesas? Sim, bastante, sim. Embora nós estejamos sempre interessados em ter produções mais modestas ou até abordagens mais assumidamente low budget, isso interessa-nos muito porque sentimos que também resulta muito bem no festival e acaba por, lá está, a criar esses tais momentos até de networking para os próprios autores e depois, sabe-se lá, continuarem até a fazer filmes de terror ou passarem, entretanto, para outros géneros. Esta é também uma novidade, que é esta nova secção, a Suite 13, dedicada a esta série B internacional. Portanto, isto foi uma ideia do Carlos Carrilho, este académico, vosso amigo, e também é programador, dá umas ideias de programação, porque era aprofundar estes filmes um bocadinho desacreditados lá fora, que nunca viram as luzes da ribalta. É a vantagem do passar do tempo, é que as perspectivas depois alteram-se bastante. Sim. Conseguimos aceitar muito mais algumas falhas que esses filmes possam ter, e acaba por ser bastante divertido apreciar muitas das coisas que acabaram por estar nesses filmes e que hoje em dia, em alguns casos, seriam impensáveis. Ninguém iria aceitar que aquilo se fizesse. Isso acontece muito com o Toxic Avenger versão de 84 que nós vamos passar, é super de mau gosto. E aqui temos o Herschel Gordon Lewis, que é o padrinho do Gore, e vai dar para fazer alguns paralelos com a América dos dias de hoje. Exatamente, e cada vez mais. E pronto, por um lado é divertido, por outro lado é assustador. Escusado será dizer que nenhum dos filmes dele de baixíssimo orçamento chegou, isso foi uma entrevista que ouvi, tu dizias isto, aos cinemas portugueses. Eu adorei isso. Há aquela trilogia japonesa também, este J-Horror que vocês vão ter. E esta novidade do filme interativo, isto é muito curioso. Há um filme que o próprio público pode este The Run, do Paul Rashid, o futuro do protagonista é determinado pelas escolhas do público. Acho que vai ser uma sessão super divertida. O filme vai parando de momento em momento. Sábado, dia 13. Para decidirmos, para o público decidir que caminho é que vai, esquerda, direita... Investigo, não investigo, falo. Tem um aparelho, vai ser muito... um telemóvel ou o quê? Como é que se diz? Lo-fi, sem tecnologia. Vão ser glow sticks. Ok, tá bem. Boa. E então cada cor vai representar uma das opções, esquerda ou direita, e os filmes... O que é interessante no filme é que pode-se morrer. Ok. A personagem pode morrer pode passar a uma curta. O filme acaba, mas volta à cena anterior. Ok. Se o público insistir na mesma escolha, vai morrer outra vez. Se foi 4 vezes, ele fica um zombie. Olha, este ano não houve este YouTube das microcurtas, pois não? Não, esperamos ver se conseguimos para o ano trazer de volta as microcurtas. Porquê que eu pergunto? Porque é das vossas, é das que vocês preferem fazer. É muito divertido e nós ficamos sempre surpreendidos que muitas vezes até anunciamos a abertura de inscrições muito em cima da hora, muito em cima do festival, e acabam sempre por aparecer filmes. E é uma maneira, e temos sentido isso muito nas pessoas que participam, de trazer também muitos jovens, adolescentes, até às vezes pré-adolescentes, que se juntam ou com amigos ou com a própria família. Com o seu telemóvel fazem e que fazem um filme com o telemóvel. Vocês adoram ver isso. Sim, é uma sessão que eu tenho saudades. O máximo 2 minutos, não é? O que é? É isso mesmo. Nós costumamos selecionar cerca de 30, portanto é uma sessão de 1 hora. E depois ganha por likes.
vocês põem aquilo, não é? Para a seleção, sim. Nós fazemos essa espécie de pré-seleção, que é para o pessoal também partilhar online com os amigos. Não é só do like pelo like, é mesmo para incentivar essa partilha. E depois vêm ao festival, se forem então selecionados e recebem prémios. Pronto, nós estamos a terminar, mas é para dizer que continua aqui esta secção X, já falámos disso, a trilogia 2551, o Lobo Mau, continua esta secção menos assustadora, para entreter os mais novos, que vai ter o seu pad e paper, tem 19 filmes, tem esta oficina de cinema sobre os nossos medos, Quem tem medo da aranha, oficina de como transformar cookies em coisas aterradoras. Isto é sempre muito curioso. O Motel X Lab, já falámos disso também. Vai ter esta novidade do Digital Film Festival, o festival dentro do festival. Acaba por ser um pouco como fizemos a parceria com o Festival Guiões. Exatamente. E este ano tivemos esta proposta do primeira edição do Digital Film Festival, mais dedicado aos conteúdos digitais, e portanto que é uma coisa que faz muito parte da nossa vida hoje em dia, não é? Esta BetClick Monster Odds Motel X também é uma novidade, com este tema obrigatório dos monstros, e vai haver este concurso. Vai ter o Motel Quiz também, que vai ser já amanhã, sexta, às 9, na Sala de Ouro do Cinema São Jorge. Venha testar os seus conhecimentos, arranje uma equipa até 8 pessoas e venha testar os seus conhecimentos destes filmes. Mesas redondas, conversas, os autores, já sabemos que isto vai sempre ter. Tem depois uma sessão de encerramento na segunda-feira, onde então são anunciados os vencedores e exibido o filme final. Este qual é? É o The Home? É o The Home, é no domingo, dia 14. Depois o festival continua na segunda com algumas novidades, mas também algumas repetições, mas termina, digamos, em cerimónia, é no domingo, é o The Home com o Pete Davidson do ex-Saturday Night Live, e acho que é um filme bastante divertido e é uma trend que nós, curiosamente, nos deparámos este ano, que é o terror mais, digamos, geriátrico. Temos 2 filmes passados em lares de idosos e eu para mim isso é super interessante e importante, porque muitas vezes há temas nas nossas vidas que estão esquecidos e, portanto, achei super divertido e relevante. Fica aqui esta dica. Pedro Souto, quero-te agradecer muito a tua presença aqui e que corra muito bem este Motel X, que já arrancou até segunda-feira, já sabe, não perca este Festival Internacional de Cinema de Terror de Lisboa. É a 19ª edição, mais de 130 filmes de terror nesta semana, de quase 40 países, já sabe, são mais de 13 ou 14 filmes por dia. Pode escolher à vontade, pode-se divertir e assustar entre um e outro. Muito obrigado por ter vindo, Pedro. Muito obrigado. Muito obrigado.